Olá, no programa Consulta o Doutor Temas Bíblicos de hoje, o tema são os 4 pilares da igreja. Eu recebo aqui no nosso estúdio o pastor Luiz Ferreira, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre esse assunto. Então não sai daí, o Temas Bíblicos está no ar. Olá, muito boa noite. Obrigada a você que me assiste de qualquer lugar do Brasil, de fora do Brasil. É um prazer ter você conosco. Eu espero você nas nossas redes sociais. Você pode entrar na minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano. Lá você deixa a sua sugestão de tema, curte a página se você ainda não curtiu, ativa as notificações para receber tudo que a gente posta por ali, referente inclusive aos programas todos os dias e ao Temas Bíblicos todo domingo. Você participa também através do meu Instagram, @JaqueStefano. A qualquer momento você deixa o seu recado e, como eu falei, a sua sugestão, o assunto que você gostaria de ver abordado aqui no Temas Bíblicos. Tem também o meu canal do YouTube, youtube.com/Jaqueline Stefano. Como muitas pessoas têm pedido para acompanhar o dia a dia da gestação, eu tenho feito alguns vídeos, dividido com vocês. O último vídeo que eu publiquei foi do primeiro chá que a gente fez para o Davi, que nós ganhamos. Muito gostoso, muito impactante. Deus nos abençoou demais e eu coloquei lá para vocês poderem acompanhar um vídeo curtinho de 8 minutos que traz dicas também daquilo que você, que é mamãe, futura mamãe ou quer ajudar uma amiga a fazer o chá, pode fazer. Eu preparei com muito carinho para vocês, tá? youtube.com/Jaqueline Stefano. Inscreva-se no canal, ativa as notificações. E agora, algo maravilhoso que eu gosto de dividir com vocês é que de maneira simultânea ao que está passando no ar, você pode também, no nosso canal do YouTube, acompanhar a programação da HIT. Você entra no YouTube, pesquisa HIT TV, encontra o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e pode assistir o programa em qualquer dispositivo móvel, no seu computador, aonde você estiver. Então, de repente, você fala, ai, Jaque, às vezes eu perco o comecinho do programa porque é a hora que eu estou saindo da igreja e chegando em casa. Você não vai mais ter esse problema porque até mesmo com o seu 3G você pode vir assistindo o comecinho do programa. E se perdeu por algum minuto, por algum motivo, ou perdeu alguns minutos, o comecinho, depois esse programa é postado no canal para você e você pode assistir quantas vezes quiser. Quer ver como é que funciona para você poder seguir? Dá uma olhada. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Viu só? Facinho, né? Então você entra lá no nosso canal, se inscreve. Você pode, inclusive, enquanto o programa está acontecendo, interagir, deixar o seu recado. A gente te espera por lá. Cada vez mais redes sociais para que a gente possa interagir cada vez mais com você, tá? E agora a gente bate papo sobre os 4 pilares da igreja com o pastor Luiz Ferreira. Pastor, prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu, Jaqueline. Prazer enorme estar aqui, fazer parte de um programa que tem crescido muito, né? A gente vê todo mundo comentar acerca desse programa, isso é muito bom. A gente fica muito feliz de poder recebê-lo aqui novamente também, depois de algum tempo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pastor, o assunto de hoje é um assunto muito importante, muito interessante, e eu queria começar compreendendo a instauração dessa igreja depois de Cristo. Como é que funciona isso? A gente pode perceber isso no livro de Atos, algumas instruções do próprio Senhor Jesus. Explica essa questão até de maneira conceitual para a gente, por favor. Ok. É bom só para quem está em casa, né, se sintonizar. Em Atos capítulo 2, versículo 42, fala: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, que é a doutrina, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E, na verdade, a Bíblia fala que a igreja recém-inaugurada, ela precisava ter um meio de crescimento, né? Você está grávida, você já está se preparando todo o caminho, né, para a chegada do Davi, que demonstra ser muito amado. E isso é muito importante. E a Bíblia justamente mostra Deus, Ele com muito amor, preparando o nascimento de uma igreja. Ele poderia ter feito isso de maneira virtual e não fez. Ele enviou o Filho Jesus. Então Jesus veio,
padeceu, morreu na cruz por nós, e ele designou os apóstolos, 12, que se tornaram 11, porque um foi o traidor, destes 11, então ele falou, fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Ficaram em Jerusalém, e então culmina lá no capítulo 2, eles estavam todos reunidos em um só lugar. Como igreja, aprenderam a viver juntos, e orando, buscando ao Senhor. E de repente, vem aquela explosão da inauguração, né? O nascimento de alguma coisa sempre é muito bom, né? Como você torna a dizer, está esperando o nascimento. E o nascimento de uma criança, a igreja seria essa criança agora, queria nascer, mas teria que ser algo que todos percebessem. Então vem o Espírito Santo, desce sobre toda a igreja, com línguas repartidas como de fogo, e começam a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo eles concediam que falassem. E a igreja, então agora começa a ser ouvida. As pessoas lá embaixo do cenáculo ouvem línguas que eles conversavam, que eles conheciam. Cerca de 15 nações estavam presentes, e a igreja então, de uma maneira espantosa, cresce. 3.000 almas recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas o crescimento sem base bíblica também não é legal. Uma árvore ela precisa crescer tendo água, né, suficiente, sendo regada, ela sendo bem plantada, as raízes não podem ficar expostas. Então, dessa maneira também a igreja cresceu. Mas em tudo isso, nós precisamos entender que os apóstolos tinham uma instrução a ser seguida. Eles andaram 3 anos com Jesus, e Jesus não acariciava o ego deles. Muito pelo contrário, apontava situações que eles precisavam melhorar. Então, a primeira coisa que a igreja precisou entender que há uma doutrina, há uma instrução, um ensinamento. Podemos falar do grego didaquê, podemos falar de didaskalia, podemos, mas era a maneira que eles precisavam compreender que agora, recebendo a igreja nova, eles precisavam dar continuidade a algo que já havia anteriormente, e que foi necessário a inauguração da igreja porque o homem pecou. Então nós vamos ao Éden, porque ele pecou, né? Deus precisava nos formar? Não. Ele fez porque ele quis. Ele não tinha necessidade de ter alguém. Ele é absoluto, ele é Senhor, ele é soberano. Mas ele resolveu, entre tudo que ele criou, os bilhões de galáxias, ele resolveu então formar um povo eleito para ele. E esse homem que ele formou, errou. Ao errar, ele deixou descoberto a sua esposa acabou então cometendo o pecado de comer o fruto do bem e do mal, e entrou o mal, porque o bem eles já conheciam. Mas sabe que é algo interessante nessa área, porque se ele não comesse do fruto junto com ela, ela poderia então ser redimida. Quem poderia redimir? Que para a remissão haveria necessidade de sacrifício. Adão morreria por ela. Então, Adão, para que ela não ficasse sozinha, ele resolve morrer com ela. Erramos juntos, então, né? Ele assume junto. Só que Eva foi um fruto do sonho de Adão. Adão é que deu a Deus o que ele queria. E Deus tirou de Adão a sua costela e formou Eva. Significa que em Adão havia um desejo de liberdade. Que ele não queria só lá cumprir o expediente, olhar toda a terra, dar nome a tudo, chegar na virada do dia, ter que se apresentar a Deus e então prestar contas. Ele queria uma liberdade, porque a mulher então ela demonstra essa liberdade, e ela nada mais era do que carne de sua carne e sangue de seu sangue. Bom, ela peca, ele peca, ambos saem do Éden. Lá em Gênesis 3,15 há um proto-evangelho, onde fala então que uma semente seria inimiga à outra, e o pecado continua, só que Deus continua escolhendo. Deus não poderia lá abandonar a sua criação. Então, dos filhos de Adão, ele escolhe um, que é Abel. Abel é assassinado por Caim. Já começa a primeira confusão, o primeiro homicídio. Primeiro né? homicídio, primeiro assassinato, primeira inveja, né? Primeira cobiça, primeiro mal entendimento, né? E por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não o de Caim? Podemos debater isso em outro momento, né? Mas tem isso. E Deus escolheu Abel, ponto. Só que na escolha de Abel, Deus sabia que iria acontecer com Abel. Caim mata Abel. Deus dá a Adão e Eva um novo filho, o nome dele é Sete.
Seria então a linhagem semítica, a linhagem piedosa. E então Caim vai para um lado como fruto do mal, né? E Sete como fruto do bem. Só que lá na frente tudo isso se mistura. E lá em Gênesis capítulo 6 mostra a depravação moral de toda a humanidade. E Deus fala, não vou mais contender com o homem. O Espírito não vai mais fazer isso. Então vou limitar a idade do homem. Ele limitou em 120 anos e depois ele resolve escolher um homem. Noé, sua família, e falaram para ele, olha, agora você vai preparar uma arca, vai colocar um casalzinho de cada bicho e eu vou salvar aqueles que eu quero. E ele pregou o evangelho, não pregou? Pregou, durante aquele tempo ele pregou, olha, vai ter chuva, não havia chovido ainda. Como nós vamos acreditar naquilo que nós não vemos, né? E até mesmo para ter Jesus hoje, você precisa acreditar, porque só está escrito, você não tem uma foto de Jesus na cruz do dia, né? Verdade. Ninguém foi lá. Então nós temos que crer. Cremos. Muito bem. Noé creu. E por ele crer, ele então recebeu a justiça de Deus. E os seus filhos entraram com ele. Ele foi escolhido e os filhos acabaram entrando na bênção. As noras também. Só que lá na frente esse homem escolhido ele erra também. Né? Toma o pileque, o filho Cã vê ele, conta a sua nudez e então acaba vindo a primeira maldição lançada de um pai sobre um filho. E Canaã seria então o filho maldito de Cã e que seria depois remido, porque a Bíblia fala que ele escolhe um homem de uma outra terra, o nome dele é Abrão, ele está sempre escolhendo alguém. Deus está sempre esperando alguém que fale, eu estou aqui, pode contar comigo, né? E ele conta com Abrão. Não foi com o pai dele, nem com o tio dele, não foi com o irmão, foi com ele. E ele saiu da terra, da sua parentela, e foi para a terra que Deus iria lhe dar. E era justamente uma terra amaldiçoada, Canaã, que Deus chamava terra que emana leite e mel. Nas escolhas de Deus em nossa vida, na doutrina de Deus para nos remir, muitas vezes nós não entendemos a justiça divina. Então olhamos algumas pessoas que são más indo bem, e pessoas que são boas indo mal. Né? E onde está Deus? Deus continua procurando um coração adorador. Porque se tem uma coisa que o Senhor narra para nós e mostra, e a gente poderia ir até o final da Bíblia assim, inclusive, é que Ele sempre está escolhendo pessoas. Sempre. Aí a gente pode, do nosso julgamento de justiça, falar porque um era melhor, o outro tinha o coração assim, o outro tinha o coração assado. Bom, isso é uma outra discussão, mas que de fato, Ele vai escolhendo pessoas o tempo inteiro, acabou, Ele vai. Né? A própria Maria foi uma escolha, sim, né? A gente pode falar de desculpas, né? Não, mas aquele é melhor. Mas, na verdade, ele mostra que toda a linhagem podre, ele consegue restaurar. Inclusive, todos esses homens em algum momento vão errar, né? Sim, todos eles. E erraram. Em o livro de Hebreus, quando você lê, você vê que todos eles falharam. Jesus foi superior a todos. Maria foi escolhida, o bendito, como você falou, e ela era bendita entre as mulheres. Mas a linhagem de José, o pai terreno de Jesus, não era boa. Tinha prostituta, né? Tinha ladrões, tinha usurpadores de herança, tinha aquele que violentou a própria nora, como foi Judá. Então nós conhecemos uma linhagem difícil, mas Jesus não pegou esse sangue. É isso que eu ia falar. Não, mas é interessante o que Deus faz, porque quando a gente fala da linhagem de José, ela não é a linhagem do sangue, mas ela está ali por algum motivo também, né? Exatamente. Deus mostra que mesmo não era possível pelo sangue, pela necessidade de quem tinha que ser, inclusive Jesus, né? Mas Deus mostra que mesmo aquele que fez tudo errado, ele pode sim estar dentro do projeto de Deus, né? É para isso que ele veio. E a Bíblia fala em Lucas para ele que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então essa é a ideia, é salvar o que havia perdido. E se nós entendermos que todos nós estamos perdidos e nós não temos um autoconselho bom, temos uma autoajuda interna sim. A verdade, até se você olhar para a própria lei, nós encontramos leis dentro de nós mesmo não tendo conhecimento da lei. Isso já está incutido. O que é certo e o que é errado, o bebê já sabe, Nós né? sabemos, é claro. O bebê, ele vai aprontar, ele já olha para o pai e para a mãe, porque ele sabe que tem uma coisa errada, né? Quando Moisés escreveu a lei, já havia os códigos de Hammurabi, 253 códigos, que eram tudo a ver com a lei que ele escreveu.
Então, a sociedade em si já tinha. Uma tribo indígena tem sua lei. Ele não é só o mal, tem o bem também. Então, nós olhamos e vemos que há algo em nós, que é de Deus, uma partícula divina, que nos leva à bondade, a reconhecer que precisamos favorecer alguém. E os apóstolos estavam falando, olha, todos nós somos maus. Não há ninguém bom. Jesus chega até a dizer, quando ele é chamado de bom pastor, de bom mestre, ele fala, bom é o Pai que está nos céus. Né? Então ele já não fala, não sou bom não. Ele já chega a dizer que ele veio trazer espada. E realmente ele trará. Porque quando ele voltar novamente, não será mais como servo sofredor. Virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a doutrina dos apóstolos estava voltada a entender o pecado da humanidade, a necessidade de ser salvo e a busca de um Salvador, que nós temos que reconhecer que precisamos de um Salvador. Pastor, só interrompendo, porque a gente fica com uma dúvida, entendendo esse como o primeiro pilar da igreja. E o senhor, Lência, eu queria que o senhor explicasse para nós agora a diferença entre doutrina e costumes. Por favor. Sim. É muito simples, né? O costume é eu dizer para você, olha, você cortou o cabelo, você não pode. Quem corta o cabelo não vai para o céu. Você está usando calça é roupa de homem, né? Se nós formos olhar para o costume daquela época, usos de costumes da época bíblica, todos os homens usavam vestidos. Estaríamos bem invertidos, inclusive, né? E peça íntima? Não existia. Peça íntima tem mais de 300 anos, né? Um pouco mais de 300 anos. Então, muitos imagina. homens deixavam os cabelos crescerem. Sim, né? Barba e cabelo crescidos. Usavam até brincos também, porque havia, Salomão usava. Quer dizer, então tem algumas situações que, se você começar a querer criar um costume e chamar isso de doutrina, é algo humano, mundano e talvez até diabólico, que vai mais impedir pessoas de entrar do que realmente de salvar. Do corpo, de fato. Não vai ajudar. Então há necessidade de que você entenda, o que o homem criou é do homem, o que Deus determinou aí sim, é divino. A regra divina não muda, Deus é imutável, nós mudamos. Por isso lá em Números 23 fala que Deus não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Uma vez dizendo ele assim, vai cumprir. Então a doutrina ela nos leva a uma busca por Deus, santidade, reconhecimento do pecado e que nós falhamos e que há um Salvador à disposição nossa e que se nós o recebermos, como está lá em Romanos 10, 9, e confessarmos com a nossa boca, cremos com o nosso coração, nós seremos salvos. Então a doutrina é a palavra de Deus que está escrito aqui. Pastor, uma coisa que me chama muita atenção é o quanto, após a instauração da igreja, os discípulos, aqueles que caminharam fisicamente com Cristo, o quanto eles, e aqui eu vou citar especificamente Pedro, por exemplo, evoluem, como eles crescem, como eles amadurecem. Isso tem a ver com a instituição da igreja? Isso tem a ver com o tempo que caminharam com Cristo? Isso tem a ver com a presença do Espírito Santo neles? A que a gente pode agregar? Porque eu vejo, e a gente com a história inteira consegue ver que é o mesmo Pedro. Mas se a gente contar uma história de algum dos evangelhos onde Pedro fez ou falou alguma bobagem e pegar Pedro agindo em Atos dos Apóstolos com ousadia, com totalmente coragem, diferente. com intrepidez, se a gente não acompanhasse a evolução, se você conta pela primeira vez para um convertido 2 histórias sem dar nomes, parecem 2 homens diferentes. É verdade. Queria que o senhor falasse a que se deve isso. Bom, se nós olharmos para os 12, eles todos eram seres distintos, né? Cada um de uma profissão diferente. Famílias diferentes. Tinha alguns que até tinham profissões parecidas, como Pedro e André, seu irmão, João e Tiago, que também eram irmãos, ambos eram pescadores, mas eles tinham até profissões parecidas, esses 4. Mas tinha coletor de impostos e etc. Mas tinha um entre eles que era Judas. Andou com Jesus como Pedro andou. Comeu com Jesus como Pedro comeu. Viu as atitudes de Jesus? Viu o amor, os milagres, a multiplicação de pães, as bênçãos, a maneira como ele ressuscitou Lázaro, ele viu tudo isso. Mas ele não se converteu. Então a Bíblia fala que há alguns que são vaso para honra, outros para desonra. Alguns são de ouro, de prata, de barro e outros de feno. Eu costumo dizer que Judas era de feno, porque ele realmente era levado por qualquer vento. O Deus dele era o próprio ventre, ele queria algo que beneficiasse ele. Pedro já era diferente. Pedro, embora ele fosse impetuoso, vinha a palavra na boca, ele já soltava, ele não pensava antes, mas ele tinha algo muito bom. Ele era honesto no que ele falava. Teve um momento que ele mentiu,
Aham. Aliás, aquele que nunca mentiu atira a primeira pedra. Verdade. Porque qual pai ou mãe que não já mentiu para o filho só para livrar ele de uma situação? Verdade. Né? Não põe a mão aí, senão vai... E, na verdade, não aconteceu isso. Eu cresci sabendo que manga com leite matava. Pois eu também. Pois é. Ou que se você não obedecesse, o homem do saco ia te pegar. Exatamente. É mentira. Não são mentiras? Pois é. Então, aquele que nunca mentiu atira a primeira pedra. Mas Pedro, ele negou Jesus antes da crucificação? Negou. O medo dele sempre foi algo intenso. Tinha a ver com a personalidade. Ele era sanguíneo. Então, a Bíblia até mostra no momento que Jesus anda sobre as águas. Ele é o único que tem a coragem de ir. Ele foi ousado. Mas eu acho que o medo era tão grande que ele não Da conseguiu. maneira que ele tinha ousadia, ele também temia. Uhum. Né? Então ele ousa e vai andar sobre as águas. Daqui a pouco ele vê o vento. O que isso soprar. mostra? Isso mostra que ele era assim, ó, carne e osso, igualzinho a gente, né? E era escolhido, E como era nós. Né? Só que ele teve medo? Teve. Jesus falou, olha, homem de pequena fé. Né? Mas eu queria ter aquela fé de andar sobre as conseguiu, águas. né? Ele andou, foi o único. Né? Ninguém tirou foto, mas ele andou. Ele andou. Né? Então a necessidade que a gente entenda isso. Nós podemos mudar a personalidade, caráter, todas as nossas funções nós podemos mudar. Se nós formos olhar para a vida de Davi, Davi também. Ele era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia fala. Mas esse homem segundo o coração de Deus mandou matar um homem porque ele queria ficar com a mulher daquele homem. E a impressão que eu tenho, pastor, é que quando o profeta Natan vai falar com ele, ele nem tinha caído em si Nada. ainda do quão grave era o que ele tinha feito. Ele nem imaginou que seria ele. Ele ficou pensou outro indignado, alvo. né? Vamos que cadê esse homem que fez isso com a ovelha? Isso não pode, né? Era ele. É que ele pensou no sentido literal. E o profeta estava falando no sentido figurativo, né? E aí, lembrando que ele era pastor de ovelhas, o exemplo que o profeta dá é um exemplo que ele deve ter pensado nas ovelhas mesmo. O convívio dele, porque ele defendia as ovelhas, ele matava o leão, matava o urso, né? Ele fazia tudo para defender a ovelha. Mas agora ele matou um homem para ficar com a ovelha desse homem. Então ele não viu que o caráter dele tinha algo que precisava mudar. Todos nós temos uma tendência pecaminosa. Verdade. Uma tendência para o mal. Por exemplo, todos preferem desistir, que é mais fácil, do que insistir. Tudo que é mais difícil, a gente fala, mais difícil. Faculdade, trabalho, etc. Tudo, a gente fala, não, deixa para depois. Né? Então a tendência nossa é desistir. Havia algo mal dentro de Davi que precisava ser exposto para ele ser liberto. Se aquilo não aflorasse, na verdade, talvez ele não seria um homem segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia só fala que ele é um homem segundo o coração de Deus depois do pecado. Não foi antes. Né? Mas ele mostrou por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele entrou em arrependimento. E isso é a doutrina do Evangelho. Eu sei que eu sou pecador, mas eu me arrependo. Eu não quero esse pecado para mim. Eu quero ser salvo, eu quero ser liberto, eu quero abandonar esse erro, eu quero viver a metanoia, a mudança de mente, de atitude. E justamente Davi faz isso, assim como também Pedro fez. E aí, pastor, eu percebo uma grande dificuldade, a gente pode falar, por exemplo, de Paulo também, que a igreja tem em acreditar na mudança de Paulo. Sim. E a gente pode trazer junto com isso, com o que a igreja vive em Atos, o que a gente vive nos dias de hoje. Eu não vou citar nomes, mas a maioria dos cristãos sabe uma história que aconteceu recentemente com uma cantora cristã. Sim. E eu estava pensando no seguinte, pastor, se ela orar, se arrepender, tiver intimidade com Deus, ela resolve com Deus facinho. Crônica 7,14. E com a igreja. Acabou. Como isso é mesmo. que ela resolve isso? Com o julgamento. A igreja tem... É complicado isso, A né? igreja é o maior juiz. A igreja deveria ser o Que hospital. não é instituído por Deus, inclusive, né? Já começa Desse que a jeito, Bíblia não. fala não julgueis, né? A Bíblia fala para julgar os espíritos, sim, julgar os profetas, sim. Nós entendemos que há pecados, que nós precisamos entender que quando nós somos de alguma maneira uma vitrine, temos que tomar muito cuidado com tudo. O tratamento, claro. inclusive, o discipulado vai ser necessário, Sim. e a gente pode falar de qualquer pecado. Mas com Deus a gente resolve muito mais fácil do que com os homens, Sem dúvida, né? porque Deus, ele tem um amor justo. Imagina Davi na igreja. Imagina Davi na igreja e todo mundo sabendo o que Davi ele seria fez. execrado. Seria execrado já antes, quando ele dançou nu. Veio da batalha vitorioso e ele resolve dançar nu. Então, imagina. Então, vai hoje um membro entrar sem Pelo camisa amor na de Deus. igreja.
você não pode entrar nem No nos de boné hospitais. que eu ia falar, você não pode andar de nada boné, disso. né? Então imagina, tem situações que nós somos realmente juízes que condenam, que matam almas. Aliás, as pessoas matam mais as almas pelos costumes e usos do que realmente pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus liberta. Jesus mesmo disse, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade está aqui, dentro desta palavra. Mas nós não buscamos essa verdade, nós queremos uma verdade nossa. Então eu tenho uma verdade, você tem uma verdade, mas existe uma verdade superior. Essa verdade Que é acima de conta. todas as verdades. Acabou, essa é absoluta. Mas muitas vezes nós temos o nosso pensamento e queremos que esse pensamento sobressaia. Então líderes escolhem pessoas segundo a sua verdade. Né? E pessoas escolhem também líderes segundo a sua verdade. Mas segundo a base bíblica, hoje a igreja está confusa. A doutrina está perdida dentro da igreja. Não estou falando de usos e costumes, estou falando de palavra mesmo. Porque hoje criou-se muitos amuletos para a palavra. Então, para ter fé, eu preciso de um monte de coisa. 7 passos para aquilo, 12 passos para aquele e aí por diante. Fora outras coisinhas. Fora o amuleto literal, né? Que às vezes tem um negócio que te entrega, sim. que é aquele negócio. O item, o objeto, né? E aí você... Que tudo bem, aí eu acho que tudo bem você fazer uma campanha se você quiser com símbolo. Tudo bem, você guarda o símbolo, lembra, ok. Mas o problema é a pessoa acreditar que aquele pedaço de tijolo que ela tá levando para casa vai resolver todos os problemas dela. Isso não existe. O único símbolo que a Bíblia prova que são símbolos bíblicos são aqueles que estão no Antigo Testamento. Você tem lá o chofar, você tem a arca, você tem o candelabro, né? Você tem essas coisas que figuram ou prefiguram Cristo. Que tem podem a ver te lembrar, com a né? redenção, Associar, Por quê? Que apontam A arca, exato, a pra arca redenção. faz lembrar que era a presença de Deus ali para trazer perdão sobre a humanidade. Né? O candelabro, 7 Espíritos de Deus, né? E assim por diante. Nós vamos vendo esses símbolos, mas que eu não tenho que me apegar. Nem fazer daquilo amuleto, eu não posso andar sem ser candelabro. Né? Eu tenho que levar a arca para minha casa, porque se eu não levá-la para minha casa, não serei abençoado como Obed-Edom foi. Quer dizer, então, nós criamos alguns amuletos e acreditamos. E por existir quem acredita, existe o dono do circo que faz isso. Né? Então, tem muitas coisas que acabam indo contra a palavra de Deus. E hoje nós estamos, então, indo um pouco na contramão, trazendo o evangelho puro e simples como ele é. Lembrando que existem sim na Bíblia, inclusive com os apóstolos, muitos atos de fé que eram praticados. E Paulo mesmo, a roupa era dele. isso que eu ia falar, ele punha, enviava, e eu fico imaginando, pastor, o senhor para poder, de maneira teológica até abordar melhor, o número de pessoas que eles tinham que alcançar e as estratégias que eles precisavam para isso. Então, eu não vou poder ir à casa de todos os doentes, então vamos fazer um ato de fé para que de alguma maneira eu possa estar. E eu acredito em campanhas, eu acredito em símbolos, também. Em tudo isso. Eu só acho que hoje as pessoas estão usando isso Pode como trocar. amuleto. Exatamente. Não é mais Deus que faz, é o pedaço do não sei o que você levou para casa. Não, gente, isso pode ser um símbolo, mas por favor, é Deus, não é o pastor X, não é a campanha Y. E isso é muito perigoso e tem feito as pessoas, sem doutrina, sem o ensinamento bíblico, pularem de galho em galho, né? E esperar no homem. Igreja. Hoje vai estar o profeta tal em tal lugar, eu vou lá. Hoje vai estar o apóstolo tal em outro lugar, eu vou lá. E assim por diante. Quer dizer, então a pessoa não tem raízes em lugar nenhum. Então nós temos um grupo de pessoas que não estão na igreja com base na palavra de Deus. Estão na igreja com base do que eles podem tirar. E eu posso dizer que eles também são Judas. Porque olha, é verdade. estão tirando vantagem do evangelho. Eu vou para a igreja porque eu quero aquilo, né? Judas, ele tirou vantagem, ele tinha contato com Jesus, ele vendeu Jesus e ia ganhar 30 moedas com aquilo. Então, qual é a vantagem no evangelho? Então, muitos cristãos são Judas, estão tirando vantagem do evangelho, não estão na santa doutrina. Não estão buscando Deus por quem ele é. Estão buscando Deus por aquilo que ele pode fazer. Até tem uma música antiga não, acho que é recente, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Música. Maravilhosa. O ano passado eu tive um problema com 2 tumores na garganta. E todo mundo que foi preocupado, a igreja preocupada, eu, claro, também, né? Claro. Eu uso a voz. E aqueles 2 tumores foram crescendo e foram impedindo eu de falar. E ele foi num hospital, deu diagnóstico de poderia ser câncer. Fui no outro também, são hospitais renomados, poderia ser câncer. Ótimo, então cirurgia, vai ter que tirar.
tirei 2/3 da laringe do lado esquerdo. Uau. E um quarto do lado direito. Para os médicos, ele falou, eu vou fazer já o congelamento agora para saber se isso é maligno ou não. Toda essa esperança era no maligno, né, que seria um câncer. E graças a Deus não foi. Operado, está tudo bem, está tranquilo, já a glote está fechando direitinho, né? Mas na época, eu lembro que toda a igreja começou a orar. E chegou um momento que eles começaram a orar, Deus traz vida, Deus traz saúde, Deus traz aquilo. E eu parei uma reunião, eu falei, parem de pedir para Deus me curar. Comece a dizer, Senhor, faça a tua vontade na vida dele. Porque se Deus quiser me levar, ele vai levar e acabou. Se Deus quiser que eu continue, eu vou continuar. Então não fiquem aí, talvez até fazendo sacrifícios, fazendo votos com Deus. Não, não, não. Ele é Deus. O que Ele quiser para mim, eu quero. Eu estou disponível para Ele. Se Ele falar, filho, agora é a tua senha, eu vou. Tá tudo certo. Eu vou, bom, já que a gente entrou nesse assunto, eu vou também dividir com vocês rapidinho antes de ir para o intervalo, exatamente essa questão, pastor. Alguns dos meus telespectadores sabem, eu também fui diagnosticada com um tumor que está na cervical. Os médicos não têm explicação de como eu falo, como eu ando, enfim, X. Estamos acompanhando, fiz punção, provavelmente é benigno. E é exatamente isso, pastor, e se você puder depois ouvir esse louvor, Deus faz o que Ele quiser. É lógico que eu orei para que sumisse. É lógico que eu sei que se Deus quiser, um dia eu vou acordar e esse tumor não vai estar. Exatamente. Mas se tivesse, eu me lembro que na época eu pensei muito nisso, se tiver que fazer uma cirurgia, vamos fazer uma cirurgia. Tá bom. E o que vai ter que acontecer? Vai ter que acontecer, porque eu confio soberanamente em Deus e eu sei da minha salvação. Porque eu acho que esse também é um ponto muito X para o cristão, né, pastor? Não estou falando que a gente deseja a morte, sim, mas é confiar que E tem Deus aqueles é Deus. que falam, não, a promessa sobre a sua vida, Deus não vai te tirar. A promessa principal é a salvação. O restante é de menos. É verdade, senão nenhum cristão morreria. É claro. Né? Senão nenhum cristão Paulo morreria. como morreu? Decapitado. Pois é. Pedro crucificado de cabeça para baixo. João, jogaram até ele em óleo fervente, ele não morreu de velhice. O próprio Estevão. Exatamente. Foi apedrejado. E por pregar o evangelho, por dizer que viu Jesus ao lado do Pai. Quer dizer, então, às vezes nós achamos que por sermos crente, não podemos adoecer. Blindados, não vamos ter E não nenhum é problema. isso. Deus não disse isso. Isso não é vida real. Aliás, Jesus chegou a dizer isso, é doutrina, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, tá? Ele venceu o mundo. Acredite, tenha Você coragem. pode vencer. E a vitória pode vir de várias maneiras, né? Exatamente. E se o médico quiser, se for a vontade de Deus, através do médico, você ser curado, que seja. Exatamente, pastor, é isso. Então, de repente, eu vou pro break, mas de repente você que está assistindo está angustiado por causa de alguma doença. Já que a gente citou esse assunto, o pastor deu o exemplo dele, eu lembrei do meu. Tenha paz dentro dessa situação. Exatamente. Né? Deus é Deus. O que Ele determinar, está determinado. O importante é você permanecer na fé. Alguns acharam que eu ia falecer. Estou aqui, olhei, fazendo firme e programa com forte você. e levando esse testemunho para mais pessoas do que a gente possa imaginar, É verdade. né? Quantos serão alcançados agora? Quantas pessoas podem estar precisando disso? Bom, agora eu vou pro break, daqui a pouco eu tô de volta e como eu já falei com o pastor Luiz, no próximo bloco a gente fala sobre o próximo tópico, o próximo pilar dos 4 pilares da igreja. A gente fala sobre comunhão. Não sai daí que eu já volto. Você sabia que o Jordão é o rio mais notório e misterioso da Bíblia? Pois foi nele que o profeta Elias, com seu manto, feriu as águas e o dividiu em 2 partes. Assim, juntamente com Eliseu, atravessou-o pelo meio, em terra seca. E foi nesse mesmo rio que Jesus foi batizado por João Batista. Temas Bíblicos está de volta. Estamos de maneira simultânea agora no YouTube, então você pode mandar um WhatsApp, indicar esse programa para quem você quiser, em qualquer lugar do Brasil ou de fora do Brasil. Você vai lá no YouTube, coloca Hit TV na pesquisa e encontra o nosso canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa as notificações ali no sininho, pode assistir a nossa programação de maneira simultânea e pode também depois assistir esse programa porque ele vai ser postado durante a semana lá e ele fica para você assistir
quantas vezes quiser. Eu te convido também a entrar no meu canal do YouTube, youtube.com/Jaqueline Stefano. Inscreva-se no canal, assiste lá os vídeos que eu preparo contando um pouquinho sobre esse momento da maternidade. Tem também passagens bíblicas, tem várias passagens que eu dou para vocês, bem curtinhas ali, 5, 3, 8 minutos no máximo, para você poder também compartilhar e edificar pessoas, tá? A gente está falando hoje sobre os 4 pilares da igreja com o pastor Luiz Ferreira, que está aqui no nosso estúdio. Pastor, a gente tem como base o livro de Atos no capítulo 2, né? Correto. Queria que o senhor retomasse para a gente o próximo pilar, por favor. Ok. O versículo 42, ele diz assim: e eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e a oração. Quando a gente fala da comunhão, a gente está falando do quê, A pastor? gente fala justamente de koinonia, como corpo, né? E algo muito bacana quando nós participamos da ceia. Quem é cristão participa da Santa Ceia, né? Quer o católico ou o evangélico, tem a ceia. E na ceia nós entendemos que o pão é o corpo de Cristo e o cálice, com o suco da videira, é o sangue de Jesus. E nós então temos que comungar, participar desse corpo e nos apropriarmos da salvação que ele nos deu. E cumprimos então a oração dele mesmo em João 17, onde ele fala para que assim como ele foi com o Pai que nós também sejamos um com ele. E nós fazemos em memória dele. Então entendemos o corpo físico de Jesus e agora a igreja se tornando o corpo dele aqui na terra. Se nós somos o corpo dele, nós precisamos ter um comando, né? Porque um corpo andando sem cabeça fica meio estranho. Então nós encontramos Jesus, ele é o cabeça. E se nós estamos realmente vivendo conforme a palavra de Deus fala, em comunhão, nós entendemos Jesus. Então vamos ver Jesus ensinando comunhão. A Bíblia fala que ele aos 12 anos de idade ele se perdeu dos pais. Não que se perdeu de fato, mas ele queria estar na casa do Pai comungando a fé. Então ele estava lá entre os sábios e ele com 12 anos estava fazendo aquilo que todo judeu tinha que fazer. Demonstrar que conhecia toda a Torá. Então ele mostrou que sabia toda a Torá de cor. Então o Talmud e o Midrash para ele era nada. E ele então está ali, fazendo a sua comunhão. Já adulto, 30 anos de idade, ele sai buscando homens para ter comunhão. Então ele chama Pedro, larga essas redes, né? Vou te transformar pescador de homens. E vai começando a agregar pessoas e ele ia até onde estavam as pessoas. É interessante que ele não fazia culto na casa dele. Ele ia até as casas, né? Hoje nós falamos, até outro dia eu falei na igreja, falei, gente, vocês querem que eu vou em todas as casas? Mas fica difícil, né? Eu posso ir aquilo conforme dá, mas entenda que Jesus, ele mesmo não fazia culto na casa dele. Ele ia até as casas, mas ele ia na aldeia. Todo mundo saía de suas casas e ia ter com ele, mas tinha uma comunhão. O que ele demonstrava? Ele demonstrava que ele queria ter contato com as pessoas. Aliás, pastor, imagino até, quando a gente imagina o projeto inicial de Deus, o porquê criar o homem, ele quis se relacionar com a gente. Desde relacionamento. Foi isso, né, pastor? A base da comunhão é relacionamento. Então ele mostra justamente isso, ele sai para se relacionar. Tanto que quando ele está lá pregando dentro de uma casa, ele fala, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ele já fala que agora todos têm acesso a ele igual ao de Maria. Ou seja, com intimidade. Pode estar junto com Bem ele. próximo. Não existe acepção de pessoas. Então o relacionamento de uma comunhão é onde eu uso a empatia. Eu me coloco no seu lugar, eu entendo a sua dor, eu me preocupo com você. E Jesus fazia isso. Jesus demonstrou a dor para o amigo Lázaro quando morreu. Verdade. Ele chorou, né? E Betânia era o QG de Jesus. Toda vez que ele ia passar para algum lugar, principalmente para Samaria, passava por Betânia. E ali ele comungava com eles, tinha seu tempo. E nós Ele não tinha amizade sabemos. com a família toda, Sim, né? Tinha amizade sim. com ele, com Lázaro, Com com as Marta, duas com irmãs. Maria, exatamente. E todo mundo em Betânia ficava na expectativa, né? Quando Jesus volta, né? Então, por quê? Porque ele era alguém carismático naquilo que nós conhecemos, mas ele, na verdade, era alguém que agia com empatia. Ele se preocupava com cada um. Tanto que quando Marta, em um dos momentos que ele foi lá, Marta estava cuidando dos seus afazeres, Maria entendeu que era comunhão, ela foi ter com Jesus, com os pés de Jesus.
Ela queria ali se relacionar com Jesus. E Maria, ela não manda ela me ajudar, né? E Jesus, ela escolheu a melhor parte. Muitos de nós deixamos de escolher essa melhor parte no corpo, que é nos relacionarmos. Quando eu passo a me relacionar, eu passo a conhecer as suas necessidades. E saber que não é só eu que sou fraco, você também tem fraquezas. E que mais juntos nós podemos unir forças contra algum tipo de mal. Nos apoiar, Exatamente. E podemos dar palavra de conforto, de consolo, um para o outro. Paulo sofreu no início, a comunhão dele com a igreja foi meio difícil. Mas Paulo ele era um assassino. Ele tinha um histórico, né? Tinha um histórico terrível. Mas mesmo assim, teve Ananias que abraçou ele e depois teve Barnabé, o filho da consolação, que foi lá, então discipulou Paulo, né? E teve comunhão com ele mesmo, a ponto de depois Paulo se destacar no ministério. Mas a base de Paulo foi Barnabé. Hoje, na comunhão, as pessoas não querem ser base. Aliás, o que eu percebo, pastor, e aí o senhor me corrige se eu estiver errada, é que as pessoas não querem envolvimento. Até na igreja, a pessoa ela vai, se ela tem alguma função na igreja, ela exerce a sua função. Acabou o culto, como cumpriu o horário, como bateu o cartão, cada um na sua. Mas se eu for ouvir, todo mundo tem problema, melhor não. Peraí, não é isso que a Bíblia fala. Não é só o pastor que tem esse compromisso, né? Exatamente, é o corpo. Né? Por isso que a Bíblia trata como corpo. Embora não encontremos lá em Efésios 4:11 os ministérios, né? Mas ele não fala, olha, só quem tem esses ministérios, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, só esses podem entender. Não. A Bíblia, quando Jesus fala lá em Mateus 28:19, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações, né? Ensinando-os a guardar, ele está falando para todos nós. A grande comitiva é nossa. Quando ele fala de amar, ele não fala só para, olha, os meus discípulos, futuros apóstolos, amai-vos. Não. Aí o senhor está falando, me faz até lembrar que quando ele termina ali em 1 Coríntios 12, Paulo termina de falar dos dons, ele fala, agora eu mostrarei um caminho ainda mais excelente. E começa a falar do amor. Exatamente. Aí ele fala, mesmo que eu tenha todos os dons, no capítulo 13, fale todas as línguas e não tiver amor, é só barulho. É só barulho. E na verdade é o que muitos hoje têm, só barulho. Temos igrejas que a pessoa está lá dentro da igreja, ela é dinâmica, ela pula, ela salta, ela dança, ela canta. Terminou o culto, está brigando com o marido, está brigando com a esposa, está brigando com os filhos, está chutando o cachorro, né? Não acredita mordendo que vai o papagaio. dar certo, desiste de tudo. Nada, não quer saber. E não é submisso a nada, não aceita lideranças, né? Se sente superior. E aí é o grande problema. Então ele não consegue ser corpo. Quando alguém realmente é corpo, por exemplo, se eu machucar o meu dedão do pé, eu vou sentir dor no corpo inteiro, né? Ontem eu estava no culto, era dia de aula, que terça-feira é terça teológica lá na igreja, e eu tô lá falando, lá daqui a pouco eu sinto meu pé numa cãibra, eu sinto os dedos abrirem assim. Na hora que eu olhei assim pro povo, eu falei, gente, eu tô com a cãibra. Que começou no dedinho do pé, que a gente esquece muitas vezes, exato, né? Só que começou a tirar a atenção do que eu falava. O corpo inteiro tem função. Então a gente sente isso daí. E às vezes nós achamos que por ser o dedinho do pé não temos valor, né? Alguns querem ser o nariz para viver empinado, né? Outros querem ter outras funções, querem ser o cabeça. Não, Jesus está muito ocupado, eu vou ser o cabeça no lugar dele. Quer dizer, então nós não, vamos ser o corpo. O corpo é aquele que recebe comandos, voluntários ou involuntários. Porque nós não precisamos dizer agora perna direita e perna esquerda, como estão mandando, né? Verdade. Já é involuntário. É automático. Exatamente. Agora, tem coisas na igreja que elas vão acontecer automaticamente, mas tem coisas que nós precisamos que o cabeça Cristo conduza. E se nós realmente estivermos voltados em comunhão, vivendo a koinonia, né? A preocupação com o outro, amando, demonstrando que você é eu, né? Porque somos um corpo. Então, eu vou fazer o melhor. Eu vou te amar, vou dar o melhor para te ajudar. O que, inclusive, a gente vai falar sim sobre a igreja física, mas tem a ver também com entendermos que, por exemplo, eu e o pastor aqui de denominações diferentes, e você aí de outra denominação,
somos igreja. Exatamente. Nós representamos a igreja. Nós formamos também o corpo. A igreja não é a placa. Isso eu acho fundamental. E aí eu também acho, pastor, que ainda falando sobre comunhão, depois a gente vai falar sobre partir o pão, que muitas igrejas deixam de fazer projetos que seriam incríveis, de repente, para o seu bairro, para a sua comunidade, porque são de placas diferentes. Sim. Então, de repente, uma igreja tem um missionário, a outra igreja tem um recurso para enviar um missionário, mas não se juntam porque são placas diferentes. Que pena, né? Foi até interessante você falar. Dia 18 de setembro, está indo um grupo de pessoas para fazer missões lá na Bolívia. E 2 pessoas da nossa igreja estão lá. Então tem da Assembleia, tem da Batista, tem da Metodista, tem de diversas denominações que estão indo lá para pregar o evangelho nas áreas carentes e também ajudá-los de alguma maneira, as igrejas que estão lá. Se o corpo não se une, não vai chegar a lugar nenhum. Verdade. Como é que vou ajudar alguém se eu não consigo ultrapassar a linha da amizade, né? Ser um amigo? Nós criamos inimizades. A barreira da separação que existia entre judeus e gregos, nós, igreja, fazemos entre uma placa e outra. Isso não é corpo. O corpo é onde nós não olhamos para a placa, olhamos para o Filho de Deus. Aonde estiver alguém agora clamando por Jesus, ele é corpo comigo. Verdade. Né? Então, quando eu entendo isso daí, se a igreja lá tem usos e costumes, se a igreja acredita de uma forma, não importa, é do corpo de Cristo. Nós não estamos aqui para determinar o que é certo e o que é errado. O que está determinado está aqui. Nós estamos aqui para vivermos como corpo, em amor. Porque Jesus morreu por amar. E lá em João 3,16 fala justamente isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então nós temos Ele para morrer, que morreu por nós, porque Ele nos amou. Agora, se eu amo, ao que eu vou matar em mim para ajudar alguém? E aí, pastor, o senhor me faz lembrar do começo de quase todas as cartas de Paulo, porque ele sempre conta alguma história de relacionamento, Sim. né? Olha, eu tô com fulano, eu tô com ciclano, tem uma carta que ele começa falando, todos me abandonaram, Exato. preciso que me traga uma capa porque eu tô com frio, eu tô aqui sozinho, eu tô parafraseando, lógico, né? Sim. Mas quando a gente vê, às vezes a gente acha que não é tão importante, mas todos os começos das cartas de Paulo falam um pouquinho sobre relacionamento. Chega né? um momento Comunhão. que Paulo mesmo, que teve um problema com Pedro, no tocante a uma doutrina. Exato, algo que cada um acreditava de um jeito. Ele falou, não, todos que agora se convertem têm que circuncidar. Ele falou, não precisa circuncidar, eles já vieram assim livres, vão continuar livres, tem que viver agora na lei. Bom, discutiram. Mas lá na frente, Paulo passou a necessidade e só Pedro é sensacional. que foi que ajudou ele. E é recente, meu entendimento se abriu para essa passagem. Sim. Eu falei, gente, não é que foi Pedro e ele que no fim das contas Exatamente. Aí eu acho que tem a ver com esse crescimento. Aí a questão, amadurecimento, exatamente, né? a questão do Espírito Santo. É Deus. Quando o Espírito Santo realmente Sai o mimimi. causa impacto na nossa vida, nós nos rendemos ao que Ele quer, acaba essas coisinhas. Mas enquanto nós estamos nos rendendo ao que nós queremos, não somos corpo, não conseguimos atender a necessidade do próximo. Pastor, eu me lembro de quando eu comecei na igreja com 12, 13 anos, já como obreira. Eu falo até hoje, tem algumas obreiras da Igreja da Graça da Vila Diva com quem eu ainda tenho contato, a Fátima é uma delas e outras, e às vezes a gente se lembra, muitas amigas se tornaram pastoras, a gente se lembra das picuinhas. Ah, não, mas hoje é dia de eu colocar água pro pastor. Não, quem vai colocar o copo de água hoje sou eu. Não, hoje eu abro o culto. Não, espera que o pastor... A gente arrumava confusão por cada coisa. Aí você amadurece e vê que bobagem. Quando você se torna pastor, e hoje a posição do pastor é outra, Exato. Só que isso também tem a ver com o impacto do Espírito Santo. Sim. E um amadurecimento, né? Sim. A gente se Você importa cresce, com bobagem. sai da meninice. Exato. E eu imagino Pedro e Paulo, num primeiro momento, brigando por meninice, né? Por bobagem. Sem dúvida. Porque um acreditava somente no judaísmo cristão e o outro era totalmente cristão. E, aliás, quando Pedro ajudou Paulo, foi quando começaram a chamar de cristão. Quer dizer, então é algo diferente, né? Hoje a igreja, eles querem você é cristão, você é evangélico, você é o que... Pentecostal, não pentecostal, neopentecostal. Vou criando um monte de nomes, denominações. E isso só afeta na comunhão, porque já logo cria aquele... Ah, não, mas eles falam em línguas, eles não falam, eles não sei o quê, eles não sei o que lá. Quando eu falo que sou batista, a primeira coisa que eu pergunto, você é tradicional ou é renovado? Aí eu falo, eu sou tradicional. Por quê? Porque o tradicional foi o que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Perfeito. Não é?
o renovado não existe. O que existe é o tradicional mesmo, que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Foi lá que a igreja começou. Então nós precisamos entender que a igreja não tem que parar com as placas e as subplacas, né? E vai criando culturas e subculturas dentro da igreja, e isso só afasta um do outro. Quando começa então, dentro da comunhão, ir para o terceiro item, que é então o partir do pão, então ele precisa passar por esse estágio. Primeiro, a doutrina, saber que ele não tinha nada e Deus deu tudo a ele, deu Jesus. Jesus é tudo para nós. Perfeito. Ok. Segundo, então eu comecei uma comunhão com Deus. Eu entendi que Deus é de relacionamento. Ele veio para cá porque Ele queria ter um relacionamento conosco. Ele tem tudo isso para entregar nas nossas mãos. Vamos reinar com Ele eternamente. É algo sem fim. Então eu não vou me preocupar com o copo lá no altar. Eu vou me preocupar com aquilo que é eterno, né? Então eu agora começo a dividir o pão. Aí eu vou partilhar o pão quanto palavra e vou partilhar o pão quanto necessidade de alguém. É o físico e o espiritual, Exatamente. Né? Quantas vezes a gente vai para a igreja, tem uma pessoa que senta do nosso lado que de repente está desempregada, está passando por um problema difícil, financeiro até mesmo, Sim. ou com filho, e a gente nem fica sabendo. É como uma história de quando eu tinha 15 anos de idade, eu tocando bateria. E de repente lá o líder pega e fala, olha, você não serve nem para tocar pandeiro, né? Na frente de todo mundo, me envergonhou aquilo. Fiquei extremamente triste. 15 anos? 15 anos. E estava todo mundo, jovens ali, e eu fiquei muito triste. E uma lágrima apenas desceu, eu era extremamente tímido, não era falante como hoje, então eu era alguém introvertido. Imagina com 15 anos, o adolescente é assim, né? O primeiro pensamento que vem, vou correr daqui, nunca Vou mais sair, apareço, quero sair né? correndo. Mas eu fiquei ali e continuei. E eu fui orar a Deus, perguntando para Deus por quê. Eu amava ele. Ele estava me ensinando a bateria, quase que eu digo, se eu não sei é porque você não ensina. Mas, né, até hoje ele é meu amigo, tem muitos anos somos amigos. Outro dia eu estive pregando na igreja dele, né? Ele é pastor hoje, e a gente dá risada desse momento. Mas lá foi difícil. Foi muito forte. E aí eu quero entrar naquilo que você falou, de sentar do lado de alguém e não entender necessidade. Eu entendi que tinha uma necessidade, embora eu tivesse só 15 anos. Mas dentro do meu relacionamento com Deus, eu percebi que tinha uma necessidade, foi orar a Deus, que aquilo me feriu, me magoou, me chateou, mas eu podia mudar, eu podia fazer alguma coisa. O que tinha acontecido? E Deus falou ao meu coração, faça 2 sacolas de alimento e leve até a casa dele. Então, eu saí do culto. No mesmo dia? No mesmo dia. Fui lá para a casa dos meus pais, chegando lá, pai, mãe, prepara isso aqui. Para quê? Vou levar para uma pessoa. E fui, peguei o ônibus e fui até onde ele morava. E então, quando eu toco a campainha e ele recebe, e ele vê eu com as sacolas, ele começa a chorar. Porque ele não tinha comido desde o dia anterior. Então, imagina, ele com 2 filhas, a esposa, sem alimento Como a nenhum. cabeça dele estava na hora que ele tirou aquela resposta. Né? Ele apenas refletiu um mal que havia dentro dele. Ele estava nervoso, porque ele estava obrigado, vamos dizer, da igreja, fazendo o serviço da obra do Senhor, e ninguém tinha visto uma necessidade dele. Ele suprindo uma necessidade da igreja, e a igreja não supriu uma necessidade dele. Então ele me abraçou, ainda bem pediu que um menino perdão. de 15 anos teve essa sensibilidade de orar, Eu louvo né? a Deus por isso. Porque podia ter ido embora, inclusive, da igreja, né? Pela vergonha. Era mais fácil. Mais Verdade. fácil. Para que eu vou continuar aqui onde fui humilhado, né? Então, eu acredito que Deus, ele toca no coração de todo mundo. Mas nem todo mundo ouve. Aí tem um ponto, né, pastor? Alguém te chateou na igreja? Alguém te magoou? Ao invés de virar as costas e ir embora e colocar a culpa em Deus, ora. Exato. Porque Deus pode te mostrar algo que você nem imagina que está Pergunte acontecendo. para Deus o que está acontecendo. E quantos já não saíram da igreja por isso? Né? E não vai atrás? Tem que ir atrás. Tem pastores que falam, sai 1, vem 2, sai 10, vem 20. Não é assim. Não é assim que o pastor, que é a figura assim, do pastor, como ele cuida das ovelhas, não é desse jeito, né? Sai Foi embora, 1, deixa eu quieto. deixo 99 aqui e vou lá atrás daquele 1. Pastor, eu vou para o intervalo. Na volta, a gente falou sobre esse partir do pão, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre a importância de dividir a palavra. Okay. Eu fico muito preocupada quando alguém vira para mim e fala assim, fulano é crente, nem imaginava, e convive com fulano há anos, ó.
Isso me preocupa, porque eu acho que não é o tempo inteiro que você tem que, obviamente, ficar falando, né? Mas as suas atitudes já tem que ser uma carta viva. Quero entender sobre isso daqui a pouquinho e a gente fala também sobre o próximo e último pilar, a oração. Não sai daí que eu já volto. Você sabia que Davi foi o primeiro homem na Bíblia a exorcizar o demônio? E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O Temas Bíblicos está de volta, hoje falando sobre os 4 pilares da igreja, esperando a sua participação nas nossas redes sociais, na minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano, você deixa o seu recado, e pelo YouTube, no canal da Hit TV, você nos assiste. O pastor Luiz Ferreira está aqui com a gente. Pastor, ainda falando sobre o terceiro pilar, o partir do pão, a gente falou sobre essa questão física e necessária, de olhar para o outro, de estar atento ao outro, mas também não é muito importante esse partilhar do pão da palavra? Fico imaginando como é que alguém pode conviver anos e o outro nem saber que ele é cristão. E é verdade, tem muita gente assim, né? E quando o apóstolo Paulo ele fala, vós sois cartas vivas, ele está querendo dizer sobre a palavra enxertada nesta pessoa. E essa pessoa ele estava agora demonstrando que havia aprendido. De maneira natural, né? Sim, era uma demonstração espontânea. Mas muitos hoje não têm isso. Na verdade, as pessoas vão para a igreja e se é só palavra, não vê a hora que termine o culto. Se tiver alguma coisa diferente, sei lá, aí então a pessoa, hoje o culto foi avivado, né? Quer dizer, então a palavra mesmo, a pessoa precisa amar e querer viver essa palavra. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, mas muitos não querem ter esse conhecimento. Você abre a Bíblia para mim? Olha, fulano, dá uma palavra para mim. Ora por mim. Exatamente. Por quê? Porque é mais fácil terceirizar, né? Quando você terceiriza, a responsabilidade sai. Mas hoje, nós precisamos entender que todos nós somos discípulos. E um discípulo o que é? É aquele que recebe instrução, que vai crescendo na doutrina do Evangelho. Então eu preciso diariamente ter minha devocional com Deus. Tem muitas pessoas que não oram 1 minuto sequer por dia. Verdade. E ler a Bíblia, então, não lê a Bíblia porque dá sono. Mas na hora que a coisa aperta, né? Aí vai procurar alguém que tem uma palavra, vai procurar alguém que ora. Mas se cada um de nós entendermos que quando nós olhamos para esta palavra como uma profecia divina, como a regra de Deus, como a maneira de conversar com Deus, o ponto de contato nosso com Deus é a palavra de Deus. É aqui que nós só podemos pregar porque temos a Bíblia. Claro. Os profetas eles receberam o oráculo, sim, mas depois ficou escrito. Então nós podemos aproveitarmos disso e apropriarmos dessa palavra. O Evangelho na época de Paulo, ele não tinha a Bíblia escrita por completo, era só o Antigo Testamento, mas ele estava escrevendo. Por isso ele fala lá em Coríntios, sois minhas cartas vivas, porque ele tinha a determinação de que o aprendizado dele, ele não demonstrou apenas por palavras, mas por poder do Espírito Santo. Então, quem realmente vive uma palavra, come da palavra, bebe essa palavra, ele tem algo que vai demonstrar, o Espírito Santo. Ele não consegue ficar. Eu me lembro quando na época que eu trabalhava e pegava ônibus, eu sentava no ônibus e eu via uma oportunidade de falar do Evangelho para alguém. E às vezes, nós comentamos um pouco tempo atrás sobre aquele ônibus que tinha os bancos, né? A gente estava falando disso, eu falei, pastor, isso foi no nosso passado, e a gente é dessa época, que tinha aquele ônibus que ficava de frente um pro outro. Né? Eu lembro que eu trabalhava num grande banco à noite, e eu saía desse banco às 4h20 da manhã e ia para casa. E sempre quando eu passava na Radial, tinha lá um ônibus, tinha lá o antigo Baile da Saudade, não sei se existe isso, e subia lá a turminha lá dos 60 que via do baile. E uma senhora em si, ela me incomodava. Ela entrava sorrindo com as amigas, mas depois ela ficava sentada e virada pro vidro. E toda vez que passava naquela sexta-feira, eu falava, Deus, causa um momento para eu falar com essa senhora. Eu percebo muita tristeza nela. E me dá essa oportunidade.
Bom, e ela daqui a pouco ela estava em pé, ela sentou no banco de frente para mim. Falei, ótimo. Falei, agora como eu vou começar a conversa? Como eu vou começar? E de repente o ônibus dá uma freada enorme. Freia, o vidro abre, aí ela estava com o cachecol ela esvoaça, cai para cima de mim. Falei, pronto. Pronto, é a oportunidade. Se eu não falar agora, Deus vai falar, você tá querendo o quê, rapaz? Que eu desça? Né? Aí eu peguei e dei o cachecol dela, comentei um pouco sobre o que aconteceu do ônibus, mas em seguida eu falei, desculpa, eu vou fazer uma pergunta, a senhora tem um sorriso que esconde uma tristeza. Ela olhou assim, quem é você? Eu falei, o que eu sou é o que menos importa. O que eu estou falando é verdade? Aí ela falou, é verdade. Eu falei, eu quero dizer que Deus ama muito a senhora. Eu não sei ainda o que é essa tristeza, mas eu sei que Deus ama muito e Ele quer alcançar a senhora. Todas as vezes que a senhora entra no ônibus, eu fico atento e oro a Deus por uma oportunidade. Essa oportunidade chegou. Na hora que eu falei isso, me veio à mente uma impressão acerca dela. E eu peguei e falei, a senhora tem sido maltratada pelo marido e na gravidez da filha da senhora, há 16 anos atrás, ele bateu com martelo na barriga para que não nascesse a criança. Ela olhou assim para mim, quem é você? Começou a chorar. Eu falei, meu nome é Luiz, sou evangélico e tal, eu não falei nada. Na época, eu era pastor auxiliar numa igreja, mas não falei nada disso, estava com foco em que Deus poderia fazer. E ela então começou a chorar. Eu falei, a senhora, permite eu orar pela senhora? Orei por ela dentro do ônibus. Que lindo. E depois falei, a senhora, eu gostaria de receber Jesus Cristo, esse que contou um pouco da vida da senhora e que está visitando a senhora dentro desse ônibus. A senhora gostaria de recebê-la como Senhor e Salvador? Ela sim, fez a oração. Eu falei, agora a senhora vai procurar uma igreja perto da casa da senhora. A senhora vai sentar no último banco. E a senhora vai falar, Deus, se o Senhor me ama mesmo, então que a palavra de hoje venha falar comigo, como esse rapaz falou aqui. E ela seguiu o seu caminho. Passado um tempo, uns 2 meses depois, essa mulher sobe no ônibus, né? Falei, pronto, isso não aconteceu nada, a mulher está no vale. Aí ela sobe me procurando no ônibus, ela falou assim, eu peguei esse horário só para te falar uma coisa. Eu falei, o que foi? Aquele dia que você me falou que era para entrar numa igreja e fazer aquela oração, eu fiz. E Deus falou comigo do jeito que você falou aqui. A minha vida mudou. Eu não vim no baile, não. Eu vim pegar esse ônibus aqui para te contar que Deus me alcançou. Obrigado por ter sido um anjo na minha vida. Isso é partilhar o pão, né, pastor? Isso é partilhar o pão. Então a palavra alcançou aquela mulher. Nunca mais a vi. Mas o importante é que a palavra... Ó, que bom, sinal de que ela parou de ir no baile, né? Né? E eu também saí daquele horário, né? Agora, quem sabe ela não está assistindo, né? Quem sabe? Alguém da família dela está assistindo. Se tiver, entra lá no YouTube. Isso, já avisa fala, a gente, já avisa a gente. Ok? Procura nas redes sociais, a gente quer E saber. aí o que acontece? Muitas pessoas têm oportunidades no local de trabalho e não falam. Na escola, na faculdade, e não falam. Elas ficam tímidas. E a Bíblia fala que os tímidos não entrarão no reino de Deus. E alguns pensam que essa timidez é aquele ficar com vergonha ou ficar com o rosto vermelho. E não é de falar, de negar Jesus. E uma coisa importantíssima que o pastor está falando, que é algo que eu também aprendi no dia a dia, é entender como nós vamos agir com cada um. Naquele momento, Deus lhe deu uma revelação. O Senhor teve ousadia de falar. Uma estratégia do Espírito Santo. Naquele momento. Eu costumo ter experiência com as maquiadoras que trabalham com a gente. Eu sempre tenho experiências quando elas chegam e não são cristãs, né? E com uma que vinha de uma religião específica, que era uma situação, foi muito intenso o que eu tive que viver com ela. Foi praticamente 1 ano de discipulado antes dela conseguir falar a palavra Jesus. Eu lembro que a primeira oração que eu fiz com ela, ela não conseguia falar Jesus, porque ela vinha de todo um histórico. E hoje ela e o marido dela cristãos, batizados, coisa mais linda. Já outra, que vinha de uma cultura que era considerada cristã, mas completamente diferente da nossa, foi outra estratégia que se eu virasse para ela e falasse, você não conhece Deus? Aí ela ia falar, você tá muito enganada, conheço, leio a Bíblia, tô todo domingo na igreja. Foi uma estratégia completamente diferente. Hoje também está convertida, está batizada, mas eu vendo essas duas e foram seguidas, são estratégias muito diferentes. E quando essa outra maquiadora há alguns anos saiu daqui e a outra entrou, ela falou assim,
Agora você vai fazer amizade com ela, vai esquecer de mim, vai fazer ela aceitar Jesus. Eu falei, eu não vou fazer nada, deixa Deus fazer a obra. E é engraçado que eu relatei, agora a outra também vai se batizar. Como é sensacional. Sem dúvida. E entender foi completamente diferente, pastor. Foi uma carta viva. Abordagens diferentes. E não só minha, de todas as pessoas que estão aqui, que são cristãs e que convivem com essas pessoas. Precisamos entender como o médico entende o paciente. Cada caso é um caso. Exatamente. Né? Eu não posso chegar com um evangelho emplastificado e chegar a isso daqui. E é Deus que nos dirige, né, pastor? É claro. Porque a gente não sabe o que fazer muitas Se nos vezes, submetemos ao Espírito Santo, ele nos orienta. O problema é quando nós queremos fazer. Quando eu ainda estava estudando no seminário, tinha uma mulher entrou dentro acho que essa história até se tornou muito conhecida, tem muita gente que conta, mas eu estava lá, era na minha sala de seminário. Uma mulher entrou, vizinha à igreja onde tinha um seminário, e falou que o marido dela estava endemoniado, precisava de uma ajuda e tal. E então o professor, eu era aluno, o professor pegou e falou, olha, a gente está dando aula, eu espero daqui a pouco ver alguém que possa ir lá atender. Um dos alunos se levantou e falou, não, pode deixar, eu vou pôr esse gramunhão no lugar dele e tal. Aquele papo todo. Muito bem, ele voltou, cheio de sangue, roupa rasgada, apanhou que só. Por quê? Porque ele foi por ele. Pode deixar que eu vou. Quando nós fazemos alguma coisa sem a direção de Deus, podemos nos estourar. Agora, pregar o evangelho em si, que é anunciar o amor, isso não estoura ninguém. Verdade. Uma coisa é você expulsar demônios, outra coisa é você anunciar o amor. Se eu puder dizer apenas para alguém, olha, Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida, Deus quer alcançar você, eu não sei o que você sofre, mas eu também já sofri e Deus me alcançou, que Deus agora venha alcançar o seu coração. E orar por essa pessoa é tão simples. Existem atitudes que qualquer um pode fazer. Sim. Existem atitudes que precisam de uma preparação. Como o senhor está falando, essa primeira moça que eu cuidei, era um outro caso. Então eu lembro que muitas vezes eu ligava pro meu marido falava, sozinha não ora assim, sozinha não faz assim, espera aí que então eu vou te encontrar, vamos juntos, você vai na casa dela, eu vou junto, ela vai em casa, espera eu chegar, por quê? Existem demônios, existem situações específicas, então a gente precisa estar atento. Agora, ser a carta viva, a gente também só não é se a gente não tiver ligado com Deus, né, pastor? Exato. Porque eu me lembro quando falaram para Pedro, você é um deles, o teu jeito de falar te condenava. E a gente tem que ser assim, né? A gente mesmo. solta um tá amarrado, um eu não aceito. Jesus, a gente solta isso o tempo inteiro. Exato. Né? Tem que demonstrar no seu dia a dia que você é. As pessoas falam, não, você é crente. Você é crente. Esse É teu jeito é de crente. É a coisa mais linda de se ouvir. Eu amo. Né? Então Deus seja louvado. Então partir do pão é algo extremamente importante como palavra, porque senão perdemos a grande comissão de Cristo. A nossa essência, né? Exatamente. Agora, pastor, vamos falar sobre perseverar na oração, que é outro tópico, outro pilar. Fala pra gente. Que na verdade é a base para tudo isso, né? Porque a igreja nasceu em meio à oração. Então, o momento do nascimento da igreja foi em meio à oração. O Espírito Santo veio e explodiu naquele lugar com fogo. Então, há necessidade que a igreja entenda que sem a oração eu perco o contato com Deus, a vontade de ler a palavra, a vontade de estar com o irmão, de partilhar alguma coisa, porque a minha vida se torna vazia. Quando nós entendemos que temos que estar no braseiro, né, sempre em oração, buscando a presença de Deus, termos o nosso cantinho de oração, Jesus chega até a dizer, vá para o seu quarto, seu pai que vê tudo, ele te ouvirá. Ele está dizendo, olha, tem um cantinho seu, tem um lugar onde você saiba que é você e Deus ali. Eu tenho 2 cantinhos, um na minha casa e um lá na igreja, onde eu costumo orar. Embora lá na igreja nós temos também uma sala de guerra. Nós temos lá o local de intercessão onde os intercessores... Eu lembrei até do filme Quarto de Guerra agora. Foi, exatamente. Nós tínhamos já essa sala, quando saiu o filme, as coisas falavam, agora é a Quarto de Guerra. Então foi bacana. E se nós não tivermos esse local onde nós nos encontramos com Deus, nós vamos perder a essência do Éden. O que Adão tinha? Na virada do dia, ele tinha a presença de Deus. Nós temos que ter a nossa virada do dia. Jesus, todos os dias, ele terminava bacana, eu operei o milagre, curei, ótimo. Agora eu vou falar com o Pai, eu vou me reabastecer, eu vou derramar tudo aquilo que eu peguei. Hoje foi muita coisa, muita situação. Jesus ficava triste, Jesus ficava nervoso, Jesus ficava de todas as formas que nós ficamos. Ele só tinha um jeito de se esvaziar novamente de tudo aquilo, ir até o Pai.
A Bíblia não mostra como era a oração dele, mas a Bíblia mostra que ele não queria ninguém por perto. Ele só quis alguém por perto quando ele foi para Getsemane. E mesmo assim não conseguiram ficar. Verdade. Eles não conseguiam orar 1 hora sequer. E ele estava dizendo o seguinte: olha, o mínimo que eu quero é 1 hora. E é interessante como a Bíblia vai mostrando essa intensificação. Sim. Cada vez orar mais. E Sim. os discípulos, naquela ocasião, não conseguiam, né? Totalmente diferente depois do batismo com o Espírito Santo, né? Tem que mudar algo. Eu não posso falar agora eu sou crente e eu não oro. Não leio a Bíblia. Não comungo a fé. Porque o que Não vou na acontece igreja. muitas vezes com a gente é o processo contrário. A gente está falando da evolução dos discípulos, mas com a gente muitas vezes acontece. Você se converte, aí você quer falar de Jesus para todo mundo, quer orar toda hora. Vai passando um tempo, você se acomoda, Sim. esfria. Não pode. Exatamente. Mas aqui dentro da igreja tem aquele negócio, você é novo convertido. É tão bom esse amor de novo convertido, viu? Uma hora você vai amadurecer. Eu falo como se amadurecer fosse algo ruim. E, na verdade, o amadurecimento é algo espantoso, porque ele te traz uma comunhão ainda maior e mais íntima com Deus. E a igreja que não ora é uma igreja doente. Então, nós temos hoje uma igreja doente, eu só falo no âmbito mundial, porque não ora, não busca. Eu vim de um seminário esse final de semana, lá em Brasília, onde justamente nós estávamos falando de oração, busca do poder de Deus. Para quê? Para que o poder de Deus alcançasse cada um daqueles que ali estavam e as igrejas que cada um representava. Tinham quase 200 denominações diferentes. Que lindo. Algo maravilhoso. Então a gente vê assim o mover de Deus e as pessoas que querem orar, mas não são muitos. Infelizmente. Não são. Pastor, ainda falando sobre esse tópico do que o senhor acaba de falar de oração, eu acho que ele pode se relacionar com todos os tópicos acima. Eu vou dar um exemplo. Na nossa igreja a gente tem um grupo de WhatsApp. Então agora foi proposto pelo pastor que quem quiser e puder acorde às 3 horas da manhã. Então, quando dá 3 horas da manhã, todos colocam lá as mãozinhas. Então, é muito bom, por quê? Eu gosto muito desses compromissos. Até quando é para a vida do outro, que o outro pede uma ajuda, você fala, vamos orar de madrugada. Por quê? Você tem um compromisso pelo outro. Poxa, eu combinei com fulano. Exato. Eu vou... Porque é horrível eu falar isso, mas às vezes a gente coloca o despertador e fala, Deus entende que eu vou orar às 6 da manhã. Mas quando você tem aquele compromisso, você fala, eu não posso falhar. Eu fiz um compromisso exatamente. diante de Deus e diante dos homens. E aí, ali pelo áudio mesmo, uma oração, uma palavra, e todos de alguma maneira estão unidos. E eu sinto, pastor, que isso nos ajuda. Você saber que tá frio, é 3 horas da manhã, mas o marido vai acordar, o irmão vai acordar, o pastor também tá lá orando com você. Tem a ver com a comunhão, tem a ver com o partir do pão, tem a ver com o que é a igreja. Exatamente. Então a oração, na verdade, sustenta a doutrina, sustenta a comunhão, sustenta o partir do pão. Sem oração, a igreja não existe. Jesus, o tempo todo, ele orava. E sem oração, você não recebe o poder de Deus. O evangelho, ele tem que expandir por meio da oração. Lá em Atos, quando Pedro e João tiveram aquele problema por ter curado o coxo, foram presos, quando eles são libertos, a igreja entra polvorosa na oração e fala, Senhor, eles foram contra ti, o teu ungido. Começa a orar e o lugar treme. E eles começam então a pregar com ousadia. Então, quando nós intensificamos a oração, intensifica o agir de Deus em nossas vidas. E intensifica, o senhor acabou de falar dessa passagem, desse primeiro tremor. A Bíblia fala quando Paulo e Silas também estavam presos. Eu percebo que a oração, se for de fato intensa, ela traz um mover físico, não é? É um fundamento apostólico a oração, né? Porque se você olhar lá no capítulo 4, quando acontece com Pedro e João esse livramento, no capítulo 16 com Paulo e Silas, você encontra justamente isso, um mover espiritual e físico. Alguma coisa demonstra de que Deus agiu. Agora, se a pessoa ora e não acontece nada, pode ser que essa pessoa esteja apenas falando ao vento. Verdade. Então nós precisamos ter um tempo de oração. E o que é a oração? Oração com fé. Não adianta eu orar também e não acreditar. Conta-se a história de uma mulher que jejuou e orou a noite inteira, pedindo para um monte que estava atrás da casa dela sair. Terminou lá a oração, 6 horas da manhã, abriu a janela, o monte estava lá. Eu sabia que não ia sair. Quer dizer, então não adiantou orar, foi perda de tempo. E muitos, na verdade, oram já contando com o fracasso. Mas Jesus disse que tudo que pedis de oração lá em Mateus 11, pedis de oração crendo que recebesse, será vosso. Então eu preciso me apropriar
eu preciso acreditar que é meu. E o mínimo exigido na oração da fé, ele fala que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, então eu penso, qual o tamanho da minha fé? Porque se Por menor que seja. E a todos foi dada uma medida de Sim. fé. Se você está orando e não está acontecendo, é porque a fé tem que estar muito, muito zerada, né? Não tem. A verdade é que nós somos incrédulos. Nós somos incrédulos. Às vezes a gente ora por desencargo de consciência. Exato. Tipo, não vai acontecer. Vou orar para mesmo. ninguém dizer que eu não orei, né? Então, quando realmente a pessoa ora porque acredita, vai dar certo, é impossível. E, pastor, já que a gente está falando sobre oração, eu queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que às vezes não dá, existem momentos específicos, mas tem uma coisa que eu percebi a minha vida de oração inteira, desde os 12 anos. A oração da madrugada, ela é interessante, não é? Tem algum segredo espiritual aí, não tem? Aqueles que me buscam de madrugada me acharão, encontrarão. né? E a verdade é que Tem esse segredo propósito, espiritual aí, né? propósito que você falou, às vezes a pessoa pensa, a fila é menor lá, né? Mas do outro lado do planeta Exatamente. tem gente acordada do mesmo jeito. A verdade é que você está abrindo mão de um deleite seu. Porque o que é mais gostoso? É o sono da madrugada, né? Então você está abrindo mão disso. E você está querendo ter um tempo com o Pai. Ele entende como um relacionamento. Ele entende como uma busca por Ele. Ele entende que você realmente o deseja, que você o quer. E aí ele vê que você está sacrificando um período de descanso para falar com Ele, como que Ele sendo o seu descanso. Porque a vida vai seguir normalmente. Se você acorda às 7, vai ter que acordar às 7 do mesmo jeito. Se você acorda às 5, às 6, mas eu acho que o segredo está aí, né? Está em Deus ver a nossa disponibilidade. Exato. Né? Não é o sacrifício, aquele sacrifício, a coisa dolorida, mas assim você... Até prazeroso, abrir né? mão, abrir mão daquele momento para estar com Deus, porque você vê que Ele é o mais importante, é Ele que te sustenta. Quem somos sem Ele? Nós nascemos sem nada e sem nada nós vamos voltar. Verdade. Podemos até ter alguma coisa nesse mundo, mas vai Que não ficar. significa nada, inclusive. Nada, né? nada. Né? Nós não vamos levar títulos, nós não vamos levar posses, nós não vamos levar nada. E até essa carcaça vai ser consumida, né? Então eu preciso entender que o valor maior está no que é espiritual e não no que é terreno. Então eu vou para a parte espiritual. Eu vou buscar a Deus. Eu vou abrir mão de mim mesmo. Jesus mesmo disse, aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz não é digno de ser meu discípulo. Então, se eu sou um discípulo de Jesus, eu vou ter sede e fome dele. Eu vou querer me relacionar com ele. Eu vou demonstrar que é importante aquele tempo com ele. Não significa que só porque eu oro às 3 horas da manhã todos os dias... Sou melhor que o outro, não é nada disso. Que pronto, olha, eu oro, então os céus abrem. E tem gente que faz o seguinte, olha, eu vou agora fazer a oração da madrugada. Não é assim. Não porque é quando isso. você faz isso para demonstrar alguma coisa, perdeu o efeito. E eu digo que até fisicamente é difícil isso ser sempre. Geralmente a gente Sim. faz isso por um período, né? Exato. É difícil com uma rotina, com uma vida. Eu tenho que ir pro break, pastor. propósito. Teria ainda 1 milhão de perguntas para fazer só nesse tema, mas eu tenho que ir pro break. Não sai daí que eu já volto. Você sabia que apenas 7 homens da Bíblia foram chamados de homens de Deus? Os honrados são Moisés, Samuel, Davi, Elias, Eliseu, Samaías e Gigdalias. O programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos está de volta, hoje falando sobre os 4 pilares da igreja com o pastor Luiz Ferreira, que está aqui no nosso estúdio. Pastor, infelizmente, o programa já está chegando ao fim, mas eu queria que, aproveitando os 4 pilares que a gente falou aqui, que é a doutrina dos apóstolos, a gente entendeu isso como ensinamento e não sobre costumes, a importância da comunhão, o partir do pão, a oração, que é essa perseverança na oração que sustenta todos os outros pilares. Qual é o recado final que o senhor deixou ao nosso público? Bom, é importante que todos nós não nos esqueçamos de que esta é a base para a igreja. Eu continuar estudando a palavra de Deus, eu continuar com comunhão com meus irmãos, como corpo, continuar vivendo uma vida de doação, de partindo o pão, a palavra e também suprindo necessidades e tendo uma vida de oração diária. São coisas básicas, então são pilares porque sustentam alguma coisa. A igreja sem essas 4 coisas, ela perde a sua sustentabilidade. Então é importante que todos nós participemos disso. Mas eu quero te dizer que se você ainda não tem isto
e gostaria de conhecer, procure uma igreja perto da sua casa, alguém que viva essa palavra para te orientar e te levar até o conhecimento da salvação por meio de Jesus Cristo, Senhor. E aí a gente não está falando de placa, né, pastor? Como Não você acabou mesmo. de falar. É lógico que eu vou passar aqui os contatos do pastor também, porque de repente alguém é de perto, né, pastor? Sim, quer entrar em de contato. repente. Eu vou passar todos os contatos, pastor, mas antes eu quero agradecer, porque como foi esclarecedor esse tema, de a gente compreender do que a gente tirou a partir de um versículo que vale para nós no dia de hoje, no nosso dia a dia, e que nós temos que procurar aplicar sempre, né? É verdade. Pode Não falar. podemos. Muito bem. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Um dia quero ver o Davizinho aí. Com certeza. Né? Bem, logo ele vai certeza. estar brincando nos Brincando, estúdios, deixando o produtor como? O diretor maluco, correndo pra lá e pra cá. Hoje ele até se mexeu aí, Tá né? mexendo bastante. Então, tá feliz. O assunto feliz, é Espírito tá Santo. feliz. Tá em casa, Coisa né? mais linda. Então, Jaque, muito obrigado por essa oportunidade de dividir esse pão. Amém. A melhor coisa que nós podemos dividir é o pão. Esse seu programa faz justamente essa tarefa que não é árdua, é maravilhosa. Amém. Que Deus continue te honrando, te abençoando Amém. e concedendo tudo bem que você precisa. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, pastor. Foi um prazer. Olha, os telefones para quem quiser entrar em contato, 0 operadora 119 8820-8424. Tem também o 3582-5136. Tem o Facebook, Pastor Luiz Ferreira Morachá. Isso. E a Igreja Batista Morachá, Exato. também o Facebook, tá? Igreja Batista Morachá. E o Instagram do pastor, Pastor Luiz Ferreira. Tá passando direitinho aí para vocês todos os contatos. Pastor, mais uma vez, obrigada. Eu que Deus agradeço. abençoe. Volte mais vezes. Amém. Quero só mandar um beijo para minha esposa, Por favor. Sumaia, minhas filhas Larissa e Letícia e Luizinho, o menorzinho. Beijos mandados, Ok. então, para toda a família. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Gente, o programa chegou ao fim. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Você pode, se você ligou a TV agora, tá assistindo só esse pedacinho e fala, eu perdi o programa e agora? Não tem problema, porque em breve ele vai estar lá no nosso canal do YouTube. Dá uma olhadinha como é que você faz para acessar. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Viu? Fácil, né? Então entra lá, inscreva-se, vai lá no YouTube, pesquisa HIT TV, se inscreve no canal, ativa as notificações e fique sempre por dentro da nossa programação. Uma ótima noite. Eu espero você semana que vem aqui no Temas Bíblicos e amanhã às 2h05 da tarde no nosso programa. Fica com Deus. Tchau.